Como melhorar a performance nos treinos, principalmente treino de endurance? Você pode aplicar a mesma regra que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para melhorar sua performance em treinos de corrida, bike, para outros treinos como luta ou até mesmo musculação. Existem algumas estratégias que podem ser feitas para que você consiga melhorar a sua performance durante o treino, repondo alguns nutrientes que são de extrema importância enquanto você treina, que são normalmente perdidos ali durante o treino, principalmente glicose e principalmente sódio, que é o mais importante. A galera não se atenta a isso e acaba perdendo rendimento durante o treino. Vamos lá, quando a gente fala de performance, primeiro a gente tem que olhar para o seu dia como um todo. Na verdade, a performance está interligada a vários fatores, são inúmeras variáveis. A primeira delas é o sono, é o pilar mais importante para a recuperação e regeneração dos tecidos, tecido muscular, tendões. Se você tem um sono ruim ou uma noite mal dormida, dificilmente você terá uma boa performance nos treinos. Então, o pilar mais importante, regular o seu sono. Vou dar aqui algumas dicas de como melhorar o sono, mas tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar de sugestão para vocês assistirem, que eu falei tudo sobre sono. Mas aqui tem já algumas orientações muito importantes que você consegue colocar em prática. Primeira coisa, fazer uma higiene do sono. Antes de deitar, 1 hora antes, eliminar qualquer tipo de luz, tela como celular, computador, TV, esse tipo de tela vai atrapalhar a qualidade do seu sono. Muita gente contra-argumenta dizendo que dorme à noite quando usa tela. A pessoa até dorme, mas a qualidade do sono, que é o meio do sono, acaba sendo prejudicado. E com isso a recuperação que acontece ali nessa fase, principalmente na fase 4 e 5 do sono. Então, comece eliminando luz, troca o seu celular por um livro que você goste, qualquer tema que não seja de trabalho. Isso vai fazer com que o seu cérebro comece a desligar, percebendo que a noite chegou, sem muita luz no ambiente. Luz também de teto, luz branca, elimina, que você consegue melhorar o seu sono só com essas orientações básicas, sem intervenções medicamentosas. Então você não precisa usar medicamento para dormir, até porque a maioria dos benzodiazepínicos, que são medicamentos para sono, né, que são indutores de sono ou sedativos, como por exemplo Rivotril, Zolpidem, causam dependência e pioram a recuperação do seu cérebro. Na verdade, você vai tendo perda cognitiva ao longo da vida, não recuperando muito bem a questão também de aprendizado. Tudo que você aprende no dia, o armazenamento acontece durante o sono. E os benzodiazepínicos diminuem isso. Então não é interessante usar remédio. Se você usa e treina, sua performance pode ser prejudicada a longo prazo. Você pode usar um medicamento, se o psiquiatra orientou, a curto prazo, ok? Então vamos para mais uma orientação aqui, depois do sono, a alimentação. A sua alimentação, a maioria das pessoas hoje, atletas amadores que treinam crossfit, triatlo, luta, não vou falar aqui de uma modalidade específica, mas de quem treina numa boa intensidade, média, alta intensidade, erram por conta própria na quantidade de carboidrato. Se você quer performance, você precisa ter uma boa ingestão de carboidrato. Quanto de carboidrato no dia? Isso é calculado por quilo corporal. Normalmente, de 4 pode chegar até 8 gramas de carboidrato por quilo corporal. O que significa isso? Vou dar um exemplo para vocês de uma conta básica aqui para entenderem o quanto representa de carboidrato na alimentação. Por exemplo, 4 gramas de carboidrato para uma pessoa que pesa 100 quilos. 4 vezes 100 são 400 gramas de carboidrato no dia. Isso é o teto mínimo para uma boa performance, tá? Significa o quê? 400 gramas de arroz? Não, são 400 gramas do nutriente. Veja bem, em 100 gramas de arroz tem apenas 32 gramas de carboidrato, de 28 a 32 gramas de carboidrato. Se você precisa de 400, imagina aí o quanto de arroz você precisa no dia. São mais do que 400 gramas de arroz, vai dar em média uns 800 gramas de arroz por dia, falando só de arroz. Claro que na dieta a gente diversifica a fonte do carboidrato. A pessoa não come só arroz. A gente coloca um pão branco, pode ser um pão integral, dependendo do horário, fruta, mel, banana. Então a gente tem que ter aí uma base boa de carboidrato.
tá? Podendo explorar até 7, 8, em alguns casos mais avançados de atletas de alto rendimento, principalmente triatlo, podendo chegar até 10 gramas, tá? Por quilo corporal, que é o dobro do que eu falei aqui, mais do que o dobro. Então, o que a ciência mostra é que tem que ter carboidrato. E o que a gente vê? Muita gente, por falta de conhecimento, cortando o carboidrato, com medo de comer carboidrato e ganhar gordura corporal. E esse receio que as pessoas têm, acabam tirando e a performance cai. Em qualquer esporte, tá? Em qualquer modalidade. Aí a modalidade pode variar de acordo com a modalidade que a pessoa pratica, a quantidade de carboidrato. Pode ser que um triatleta precise de mais carboidrato do que um lutador que faz um treino ali de 1h30. O triatleta pode fazer uma prova ali de 3 horas. Então isso pode variar. A reposição durante o treino, que é onde eu quero chegar. Então, essas duas bases estando corretas, ajustadas, a gente chega nessa fase mais avançada, que é a reposição durante o treinamento. Só que para fazer reposição, você precisa dessas duas bases muito bem feitas. Não adianta se preocupar com reposição de carboidrato durante o treino, eletrólitos, se você não come direito, não se alimenta bem durante o dia, não tem uma boa ingestão de carboidrato, não vai adiantar, porque é como se a gente estivesse tentando repor combustível, energia, num tanque vazio. Não vai resolver. Então a gente consegue repor carboidrato e eletrólito quando tudo está bem organizado. E aqui vão algumas orientações que você pode utilizar. Muita gente não sabe disso, é um segredo que eu vou passar para vocês que pode ajudar bastante. Existem no mercado hoje alguns repositores, né, de eletrólitos que a gente conhece, como por exemplo o Gatorade, é o mais famoso, é o mais conhecido. O Gatorade é uma bebida que promete repor eletrólitos, mas na verdade ela não é eficaz, como muita gente imagina que é. Por quê? No Gatorade não tem a quantidade de sódio que o corpo precisa e que chega a eliminar durante uma sessão de treinamento onde a gente transpira muito. O principal eletrólito ali, mineral perdido é o sódio. E no Gatorade não pode ter muito sódio, sabe por quê? Senão a bebida ficaria com um sabor muito salgado. Com isso, a marca não coloca, né, muito sódio ali. O que eu aconselho? Você fazer uma bebida, você pode fazer uma bebida caseira, contendo mais eletrólitos, mais sódio do que no Gatorade, pensando em eficácia, ficaria muito melhor e também em economia. Você pode economizar aí no seu bolso usando uma bebida que você faz em casa. Como seria essa bebida? Você pode misturar água, 300 ou 500 ml de água. Vou colocar aqui uma quantidade genérica que pode servir para qualquer pessoa que faz um exercício ali, uma sessão de treinamento de 1 hora ou mais. Se você faz um treino de 30 minutos, não é necessário repor eletrólito ou carboidrato durante o treino. Vale ressaltar que é para quem treina acima de 1 hora. Então, se o seu treino dura 1h30, pode ser válido você fazer essa reposição de eletrólito e também de carboidrato. Misture água, de 2 a 3 colheres de açúcar refinado. Muita gente vai ficar surpreso com isso. Nossa, mas o açúcar não faz mal. Não. Em alto rendimento, performance, o que a gente precisa? Carboidrato de rápida absorção, glicose. Onde a gente consegue? No próprio açúcar ou bebidas com açúcar. Tem triatletas profissionais que são orientados também por nutricionistas esportivos que usam refrigerante, Coca-Cola normal, com açúcar no meio da prova. Claro que isso é bem individualizado, porque tem pessoas que não conseguem lidar bem com a questão do gás durante a corrida. Então isso é muito individual. Quem gosta e não tem problema de refluxo pode utilizar um refrigerante durante a prova, porque é açúcar de rápida absorção. O que seria um carboidrato de lenta absorção que não é válido usar no meio da prova? Aveia, batata doce, nós temos muita fibra ali, a digestão e absorção fica mais lenta, não chega rápido na corrente sanguínea e o músculo acaba não utilizando também de forma rápida como combustível. Então a melhor opção é sempre carboidrato, açúcar, glicose de rápida absorção e rápida digestão. Por isso o açúcar refinado é uma excelente opção,
pode ser um suco, por exemplo, de uva, também integral, que tem açúcar. O suco de uva, claro, a gente não pode comparar só calorias, açúcar. O suco de uva, além do açúcar, vai ter alguns benefícios dos antioxidantes, como resveratrol, tem poder vasodilatador, tem muito antioxidante. Eu optaria, pensando em saúde, suco de uva. Mas se você não consegue utilizar o suco de uva no meio do treino, também não é obrigatório. Você pode usar o suco de uva em outro horário, um suco de fruta, e no meio do treino usar o açúcar, sem problema algum. Então ficaria assim essa mistura, que por sinal ela fica também saborosa, tá? Fica parecendo uma limonada. Você vai colocar açúcar, água, 2 limões, que consegue ali, você consegue em 2 limões uma boa quantidade de vitamina C, em média 60 miligramas, é quase a dose diária que o nosso corpo precisa de vitamina C, e uma boa dose de potássio, que é um eletrólito importante para a contração muscular e para prevenir também contraturas involuntárias, que são as famosas cãibras. Então você consegue unir tudo em uma bebida só, de forma simples: sal, açúcar, água e limão. Quanto de sal? Vai depender também da demanda, o quanto você perde de sódio. Isso também é mensurado em uma consulta individualizada, onde a gente analisa a sessão de treino, quanto que o indivíduo perde de sódio, em média, dá para ter uma estimativa. Mas vou colocar aqui uma colher de chá de sal, que é uma... Lembrando que eu estou dando um shake aqui, uma bebida genérica, tá? Você pode fazer nessas quantidades que já vai funcionar muito bem para você. E aí, se você quiser aprofundar mais, isso só é possível em uma consulta mais individualizada. Mas essa bebida já vai te ajudar a prevenir cãibra, repor carboidrato, glicose. O que melhora a glicose durante o treino vai melhorar, não deixar o seu rendimento cair. Então, se você faz um treino, por exemplo, de corrida, e você mantém um pace, que é a velocidade, de 4,5, e você percebe que depois de 45 minutos começa a cair muito o seu pace, que é normal, porque você vai estar cansado, mas você pode diminuir essa curva de queda durante a corrida. Se está caindo de 4,5 para 6,5, é uma queda muito grande de pace. Você pode fazer o quê? Colocar ali esse carboidrato durante a prova de corrida, ou por exemplo de pedal, e você consegue ver que a curva vai diminuir. Tá? Isso funciona em corrida, pedal, como eu falei, esportes de luta também vão funcionar. Tá? Então aqui eu deixo essas orientações. Vocês viram nesse vídeo como é simples, na verdade, a gente fazer um repositor de eletrólito em casa, sem muitos ingredientes de alto custo, mas usando apenas conhecimento e inteligência para conseguir melhorar a performance. Essa foi apenas uma das dicas, entre outras, que eu vou dar aqui no meu canal do YouTube. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever para não perder os próximos vídeos.